Então vou ter que compensar isso um pouquinho. Boa noite, meus irmãos. Paz seja com todos vocês. Da parte do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar hoje aqui. Um dia celebrado, né? Aguardado. Poder servi-los aqui, conhecê-los. É claro que pessoalmente, porque eu vivo nesse planeta, então claro que eu sei das coisas que Deus tem feito aqui. E é um prazer poder hoje estar aqui servindo essa igreja. Eu esperava poder chegar aqui, ministrar e conhecê-los em uma oportunidade, qualquer uma que fosse, já seria muito honroso, muito bom. Mas de repente, essa oportunidade veio dentro desse período festivo para essa igreja, o que deixou para mim essa uma oportunidade ainda mais honrosa. E eu estou celebrando no Senhor o fato de estar hoje aqui com vocês. Quantos trouxeram uma Bíblia Sagrada, por favor? Quem trouxe? Quem trouxe? 2 pessoas, muito bom, né? Quem trouxe a Bíblia Sagrada, pegue ela agora aí, levanta para cima aí, levanta para o alto, faz um barulho, glória a Deus, isso aí. Pega comigo então, por favor, vamos ler 2 textos da Bíblia Sagrada, 2. O primeiro está em Gênesis capítulo 35. Opa, aleluia. Achei um. Oh, glória. Gênesis 35, versículo 16. Eu quero agradecer ao pastor André Valadão, pastora Cassiane, pelo privilégio de estar hoje aqui servindo a vocês. Parabenizá-los pelo aniversário, parabenizar a toda essa igreja. Agradecer ao pastor Vinícius, né, que hoje me recebe aqui. Mencionando o pastor Vinícius, eu quero agradecer a todos os outros pastores auxiliares, todos os voluntários, toda a galera que está envolvida no trabalho do Senhor e que já me recebeu com carinho aqui. Obrigado, Deus seja louvado. Capítulo 35, versículo 16, livro do Gênesis, diz: partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Vamos fazer uma viagem longa. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e verso de número 8. Uma viagem longa. Primeira aos Coríntios, capítulo 15 e verso 8. Está escrito assim: e por último de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. Em outras versões, como a um abortivo. Eu vou ler de novo, mudando esse finalzinho para como está em muitas das versões que estão nas nossas mãos. E por último de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Se puder abrir um pouquinho o monitor para mim mais. Ele deve estar em algum lugar aqui, eu acho, né? Ou não? Ah, tá os sites. Ok, se puder abrir um pouquinho mais, eu vou... Ah, tá bem aqui. Ou não? É uma visão, não sei. Ele tá por aí. Tá, se eu tô ouvindo, ele tá. Achei, pronto, glória a Deus. Bom, nós lemos 2 versículos da Bíblia, e como eu disse, eles estão distantes séculos e muitas páginas, mas eles não estão longe um do outro no que diz respeito ao sentido, à razão, ao caminho proféticos que eles têm. Na verdade, eles estão muito próximos. Eles são vizinhos proféticos. Os 2 textos falam de 2 nascimentos. O primeiro texto é o relato do nascimento natural, do nascimento biológico de um menino chamado
Benjamim. Qual é o nome do menino? Qual é o nome do menino? O segundo texto que lemos também é um relato de um nascimento, mas não de um nascimento natural ou biológico, mas de um nascimento espiritual, apostólico. E se no primeiro texto falávamos do nascimento do menino Benjamim, no segundo texto falamos do nascimento apostólico de um homem chamado Paulo. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Ok. A primeira ponte, o primeiro fio de ligação que existe entre esses dois textos e entre estas duas pessoas, Benjamim e Paulo, é familiar. Lembrando a uns, informando a outros, o povo de Deus é composto por 12 tribos. Essas 12 tribos são oriundas dos 12 filhos de Jacó. Dentre esses filhos de Jacó, está esse menino que nós lemos sobre ele aqui. O nome dele é Benjamim. Significa, portanto, que a partir dele originou-se uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Benjamim. E por que essa ligação é uma ligação familiar? Porque esse homem que você e eu conhecemos bem, já ouvimos tanto sobre ele, o apóstolo Paulo, ele mesmo disse uma vez: eu sou benjamita. Então o apóstolo Paulo, ele pertence à tribo de Benjamim. Então nós estamos acompanhando no primeiro versículo, no primeiro texto que lemos, o nascimento do homem que é o cabeça da tribo que pertence a esse apóstolo Paulo, que lemos sobre ele lá na frente, na carta que ele escreveu, a primeira carta que ele escreveu à igreja de Corinto. Então esse é o fio que liga esses dois tempos, esses dois personagens e essas duas histórias bíblicas. Lembrando a você que o primeiro relato que lemos é de um nascimento biológico e o segundo relato que lemos é do nascimento espiritual. Não é muito diferente comigo e com você, afinal, nós também temos dois grandes nascimentos para contar, duas grandes histórias de nascimento para contar. A primeira, o biológico. A segunda, o dia que nascemos da água e do Espírito de Deus. Esse personagem bíblico, Benjamim, como ele disse, é filho de Jacó com sua esposa Raquel. E se você percebeu, ou já leu, ou já se informou em algum momento, ele é o segundo filho de Raquel. E o que é interessante é que esse Benjamim, ele nasce aqui, ele aparece aqui, mas existe um ambiente de desejo. Na verdade, esse assunto, o ambiente de desejo, tem muito a ver com a própria tribo de Benjamim. Só para lhe dar um exemplo. Existe um rei na Bíblia chamado Saul, o primeiro rei de Israel. Quem já ouviu falar dele? O nome Saul significa pedido foi a Deus. Ambiente de desejo. O nome Paulo, na verdade, o nome Saulo, que deriva da mesma raiz do nome Shaul, Saul que eu acabei de lhe dizer, também tem o mesmo significado. Pedido foi a Deus. Desejado foi. Requerido foi. Pedido foi. A tribo de Benjamim tem um perfil muito interessante. A tribo de Benjamim tem um peso muito interessante de se pensar e de se crer que isso também diz respeito a nós. O quê? Não é uma tribo que impõe-se, é uma tribo que é desejada. Não são pessoas que se impõem forçosamente, são pessoas que são queridas, pedidas, aneladas. Talvez você já tenha tido a oportunidade, o dissabor, o desprazer de se perceber dentro de um ambiente onde você não era tão esperado, desejado, querido. Mas espiritualmente eu quero que você comece a entender esta noite uma primeira coisa.
Quando Deus planta algo dentro de nós, se tem uma coisa que muda, é que ambientes de desejo começam a ser gerados ao nosso respeito. E ainda antes que o seu nome seja conhecido, ainda antes que algo mais próprio, específico sobre você seja sequer sabido, alguém mesmo sem saber que é você, está orando por alguém como você. Raquel, a mãe de Benjamim, ela teve antes um outro filho chamado José. Qual é o nome dele? Aquele do Egito, aquele governador. Quando ela coloca o nome nesse seu primeiro filho José, ela está expressando algo. O nome José significa: Deus me acrescente um outro filho. Então perceba que esse outro filho que Raquel queria é Benjamim. Esse outro filho que Raquel desejava é esse menino que lemos sobre ele. Agora, o que é interessante é que Benjamim nasceu aqui no capítulo 35. Mas ele já era desejado cada vez que Raquel chamava o nome do seu primeiro filho. Toda vez que ela falava José, ela dizia: Deus me acrescente outro filho. Toda vez que ela abria a janela, olhava José brincando no quintal, ia simplesmente chamá-lo para comer. E ela dizia: José, vem comer. Quando ela dizia José, ela gritava no mundo espiritual: Deus me acrescente logo outro filho. Ele não tinha nome, ele ainda não tinha sexo, ele não tinha cor, ele não tinha cor de olhos, ele não tinha nada, mas já havia um ambiente de desejo sendo gerado a respeito dele. Quando ele chegou, ele não chegou como um intruso. Quando ele chegou, ele não chegou para se impor. Quando ele chegou, ele só chegou para se conectar a um ambiente que já estava desejando por ele. Eu queria que você levantasse as mãos esta noite, que estou profetizando sobre a sua vida um tempo onde as coisas vão começar a fluir de um jeito um pouco diferente do que aconteceu até hoje. Talvez algumas coisas da sua vida até hoje dependeram de um nível de colocação, imposição, mas Deus me dá ordem para lhe dizer: estou ativando algo em você. Alguns ambientes já estão sendo gerados de desejo ao seu respeito. Homens estão orando, homens de negócios estão orando por alguém sem saber que já é você. Pais estão orando para que seus filhos possam conhecer pessoas, e uma dessas pessoas é você. Líderes estão pedindo a Deus algumas pessoas para chegarem perto deles, e essas pessoas estão hoje aqui esta noite. Seu nome pode não ser sido citado ainda, mas já há um lugar onde você está sendo aguardado, e o seu futuro vai se conectar a esse lugar. Você leu comigo, e a história diz que no nascimento de Benjamim, o dia do nascimento de Benjamim, também foi o dia da morte de sua mãe. Dramático. O que foi que eu falei? O que foi que eu falei? O nascimento biológico, natural de Benjamim é dramático. Agora vamos pular de novo. A gente vai ficar fazendo esse salto aqui, ok? Já estou avisando. Vamos dar um salto lá. Veja o que o apóstolo Paulo falou sobre o seu nascimento apostólico. Ele disse: por último de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo. Dramático. Existe uma carga, existe um tom, existe um teor inegável. Um teor de drama, de complexidade, de dificuldade. A matriz, o início de todas as coisas, tanto da vida humana de Benjamim, como do ministério apostólico de Paulo, ambos acontecem, ambos são startados em circunstâncias aguerridas, difíceis. E para completar, Paulo diz assim: por último de todos. Ele estava falando justamente a respeito de como a revelação de Cristo aos apóstolos veio acontecendo. Aí ele disse: olha, apareceu para o fulano, apareceu para o Beltrano, apareceu para o Pedro, apareceu para o Tiago, apareceu para o João, apareceu para um, apareceu para outro, e por último, diga comigo, por último. É porque Paulo era muito modesto, senão ele diria: por último, porém não menos importante.
apareceu também a mim. Por último, sabe o que é interessante? Benjamim não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto, nem o décimo, nem o 11º. Ele é o 12º filho de Jacó. Benjamim é o último filho de Jacó. Ele é o... E Paulo é o último dos erguidos como apóstolo. Se nós fôssemos falar de linha de chegada, parece que estaríamos falando de perdedores. Se isso fosse uma corrida, nós estaríamos falando de 2 perdedores. Benjamim, um perdedor porque é o caçula, o último a nascer. Paulo, um apóstolo perdedor porque foi o último a quem Jesus se revelou. Mas eu acho que você já tem ideia que nós não estamos falando de perdedores. Nós estamos falando de 2 gigantes. Nós estamos falando de Benjamim. Pastor, mas ele é o último. É, mas a tribo dele junto com a tribo de Judá foram as únicas 2 que conseguiram permanecer até o fim, mantendo a integridade do sangue de Abraão nas veias. Pastor, mas Paulo foi o último apóstolo. É, mas você sabe que uma boa parte da Bíblia que está nas suas mãos foi escrita pela pena desse homem. Então escute, talvez você está lamentando o tempo que você perdeu. Talvez você está lamentando que deveria ou gostaria de ter estado aqui desde o primeiro ano de Lagoinha, Orlando. Talvez você está lamentando canções que você não cantou, eventos que você não participou, viradões que você não estava aqui. Mas eu tenho uma notícia para te dar: não é quando se chega, é até onde se permanece. Por favor, pegue a mão de alguém que está do seu lado e diga: você não está atrasado. Muito fraco, diga: você não está atrasado. Se Paulo não estava atrasado, você não está atrasado. Não é a hora que você chega, é o nível da revelação que lhe é dada. Não é a hora que você chega, é o nível do céu aberto sobre a sua cabeça. Você não está atrasado. Aleluia. Ele chegou depois de todos os apóstolos. Mas ele foi convidado a um tour no 3º céu. Ele disse: eu vi coisas lá que não consigo dizer a vocês o que vi. Não é a hora que você chega, não é o tempo que você aparece. É o quanto Deus está disposto a te mostrar. Eu sei que você gostaria de ter chegado antes. Eu sei que você gostaria de ter vivido coisas que você ouve as outras pessoas dizendo que viveram, e você não faz a menor ideia. Existem algumas canções que, se forem cantadas aqui, se a gente puxar um pouquinho para trás, você vai ficar: uou, como? Como é que é? Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Você chegou na hora que tinha que chegar. E tudo que tem para acontecer na sua vida ainda e através da sua vida não será impedido pelo tempo que você chegou. Porque você chegou quando Deus te chamou. E quando Deus te chamou, você disse sim. Quantos dizem amém esta noite? Se nós pudéssemos desenhar a história, se pudéssemos escolher como as coisas acontecem, seguramente Benjamim não gostaria de ter nascido no dia que sua mãe morreu. Se nós desenhássemos a história, se nós pudéssemos escolher como as coisas acontecem, seguramente Paulo não gostaria de ter na Bíblia que ele, aspas, ajudou a escrever, a primeira menção do seu nome, justamente no dia que o primeiro mártir da igreja foi assassinado. Preste atenção nisso. O nome de Benjamim na Bíblia é mencionado pela primeira vez quando ele nasce. Quando é que ele nasce? Quando sua mãe... O nome de Saulo na Bíblia é mencionado pela primeira vez no dia que Estevão morreu. A Bíblia Sagrada diz que Estevão está sendo apedrejado. E vão trazer as vestes de Estevão e colocar aos pés de um jovem chamado Saulo. A primeira vez que o homem que escreveu a Epístola aos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Tessalonicenses, Colossenses, a primeira vez que o apóstolo dos gentios foi mencionado na Bíblia, foi no dia em que o mártir da igreja foi apedrejado. Se Paulo pudesse escolher o jeito de aparecer, não teria aparecido assim. Se Paulo pudesse ter escrito o jeito da sua entrada na cena bíblica, seguramente não seria assim. Só que você já sabe. E se não sabe,
Passou da hora de saber. A gente não escolhe muita coisa sobre a nossa própria estreia. E, na verdade, quanto mais a gente quer que seja do nosso jeito, mais tempo vai demorar para ser. Você precisa entender que o melhor jeito de entrar em cena é o jeito que Deus necessitar que você entre. Você não precisa esperar um conjunto de situações favoráveis. Se for para entrar em cena, no pior contexto do negócio de alguém, entre lá e resolva. Porque José também entrou na cena do Egito, na maior crise do mundo. Então escute, Deus está precisando de gente que não queira aparecer só quando a coisa está indo bem, mas Deus está procurando solucionadores de problemas. Eu olho para Josué e olho para o Senhor dizendo para ele: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Levanta e faz esse povo atravessar o Jordão. Existe luto, existe dor, existe lamento, mas se você quer uma chance, é agora. Muitas pessoas não estão agarrando suas grandes chances, porque estão sendo sentimentais demais, onde Deus está sendo prático. Se alguém não fez uma coisa, e se é você que vai ter que fazer, vai lá e faça. Se alguém passou, fez uma besteira tamanha, vá lá você e faça melhor. Se eu e você esperarmos um contexto todo organizadinho para a gente aparecer, então Deus não precisa de gente como eu e você. Então, não. É no meio de uma situação complicada, caótica, embaraçosa, que alguém que é uma flecha polida pelo Eterno será usada por Ele. Eu estou profetizando que Deus vai enviar você para onde tudo está dando errado. É isso mesmo, porque quando você colocar o pé lá, as coisas vão começar a andar. Olhe para o seu vizinho e diga: você está escolhendo demais. É por isso que está estreando de menos. Nascimentos dramáticos, tardios, complicados. E se Benjamim pudesse escolher, certamente não gostaria que fosse como foi. Se Paulo pudesse escolher, certamente não gostaria de que fosse como foi. Porque é ali, é bem ali, que Raquel vai dar à luz. No meio da rua, a mãe de Benjamim vai dar à luz. De novo, se o contexto fosse organizado, o script fosse escrito, o roteiro fosse escrito por ele, desejaria algo mais elaborado, mais bonito, mais arrumado, mais arranjado, mais bacana, mais suntuoso, mais especial. Mas o nascimento de Benjamim aconteceu no meio da rua. O nascimento de Benjamim aconteceu aonde, gente? A Bíblia diz que faltava ainda um pedaço pequeno de terra para se chegar em Efrata. Muita atenção. A família de Benjamim tinha saído de Betel e estava indo para Belém. Betel é casa de Deus, Belém é casa do pão. E se a mãe pudesse escolher, escolheria ter tido seu filho na casa de Deus, ou então na casa do pão. Mas o menino nasceu no meio da rua, nem na casa de Deus, nem na casa do pão. Vai dizer para mim que se você pudesse ter escolhido, você não gostaria de ter escolhido nascer na casa de Deus, ou na casa do pão. Só que Benjamim nasceu no meio da rua. Algumas coisas acontecem só mesmo para quebrar alguns paradigmas, para provar mesmo que Deus não precisa de cenas perfeitas, de cenários elaborados, de que Ele pode mesmo fazer grande o futuro de alguém, independentemente de como começou a história dessa pessoa. Mas o que é mais incrível, aqui de novo nós vamos atravessar a ponte, venha comigo. Porque do lado de cá nós estamos lendo na Bíblia que Benjamim
nasceu no meio da rua. Eu estou falando sério. A mãe dele deu a luz a ele no meio da rua. E de lá nós vamos de novo atravessar a ponte para ver o apóstolo Paulo dizer assim: e por último de todos, me apareceu também a mim como um nascido fora do tempo. Mas quando foi que o Senhor apareceu para Paulo? Não foi em Atos 9? Quando Paulo estava com cartas para perseguir os crentes, indo para Damasco, mas ele não chegou lá. O Senhor apareceu para ele aonde? No meio da rua. Pega a mãozinha de alguém que está do seu lado e diga: eu estou sentindo que Deus está querendo quebrar alguns protocolos nessa sua história. Estou sentindo que algumas coisas vão ser sem cerimônia, e elas vão ser no meio da rua. Deus vai começar a pegar gente no meio da rua. Deus vai começar a levantar gente no meio da rua. Deus vai começar a usar gente no meio da rua. Eu quero glorificar a Deus, porque talvez você esteja querendo o púlpito, mas Deus me trouxe para dizer: estou querendo usar gente no meio da rua dessa cidade. Estou querendo tomar essa cidade com uma onda de milagres. E os milagres vão acontecer no meio da rua. No meio da rua. No meio da rua. No meio da rua. A revolução do Evangelho acontece não é só aqui, mas é no meio da rua. No meio da rua Deus aparece pra gente. No meio da rua Deus rasga os céus. Eu não sei se alguém aqui acredita no que eu estou dizendo, mas começa a se preparar, porque você vai parar o seu carro num sinal vermelho e vai olhar para o lado e vai ver um crente cheio do Espírito Santo, tomado pela glória de Deus, lá no outro carro. Eu estou profetizando que algumas coisas muito estranhas, mas muito bíblicas, vão começar a acontecer nas ruas desta cidade. Existem algumas coisas que só fazem sentido se elas acontecem no meio da rua. Porque no meio da rua, do palco público, onde a visibilidade é gigantesca, no meio da rua, Deus fará coisas no meio. Eu gostaria que você guardasse isso. Deus fará coisas no meio das ruas desta cidade. Por favor, pegue a mão de alguém do seu lado, dê uma acordada nele e diga: Deus fará coisas no meio das ruas desta cidade. Oh, bendito o nome da glória do Eterno. Bendito o nome da glória do Eterno. E faltando ainda um pequeno espaço de terra para chegar em Efrata, deu à luz Raquel. Diga comigo: deu à luz Raquel. Raquel deu à luz. É uma expressão que todos nós aqui conhecemos. Fulano vai dar, fulana deu à luz, a irmã deu à luz. Esse A é craseado, né? Qual o sentido de uma mãe dar à luz? Ela está dando o filho para a luz. Em vez do para, tem um A craseado. Então o filho sai da escuridão do ventre e é entregue para a luz. Quem está aí, diga amém. O que é nascimento biológico? É o ser humano sendo dado para a luz. E o que é o nascimento espiritual? É o contrário. É quando a luz é dada para o indivíduo. A luz está envolvida tanto no nascimento biológico como no nascimento espiritual. Só que no nascimento biológico, o indivíduo é dado para ela. No nascimento espiritual, é ela que é dada para o indivíduo. Se você for embora, volte agora. Porque ainda em Atos capítulo 9, no nascimento apostólico de Paulo, o que a Bíblia diz? E cercou-se-lhe um resplendor de luz do céu. Tem luz na vida do homem quando ele nasce biologicamente, e tem luz na vida do homem quando ele nasce espiritualmente. E vai ter luz na vida dele até que a cidade que não tem noite seja a morada eterna dele.
Eu não sei. Não sei quem tem pacto com as trevas, quem ama as trevas nessa cidade. Eu não sei a quem as trevas são convenientes. Eu não sei a quem as trevas são interessantes. Não sei quem gosta de negociar nas trevas, relacionar-se nas trevas. O que eu sei é que um exército de filhos da luz, 5 deles já chegaram. Um exército de filhos da luz está marchando há 6 anos nesta cidade, e é por isso que não tem canto, não tem gaveta, não tem porão, não tem nada que resista ao poder da luz de uma igreja numa cidade. E cercou-se-lhe o resplendor de luz do céu. E Raquel deu à luz Benjamim. E quando a alma estava saindo do seu corpo, uma forma poética de dizer que ela estava morrendo, ela, num último suspiro, abre a boca e fala: o nome do menino vai ser Benoni. Diga comigo, último suspiro. Muito fraco, diga último suspiro. Último suspiro é o momento onde alguém percebe que não há futuro para si. O último suspiro é o momento onde alguém percebe que não há mais estrada para percorrer. E esse para Raquel foi um momento que chegou. Ela sabia que ia morrer. E num último ato, ela deseja dar ao seu filho o nome de filho da minha dor. Mas Jacó, o seu pai, tinha uma experiência real, prática e pessoal com essa coisa envolvendo o nome. Sabia do peso profético que havia quando pais escolhiam nome para um filho. Ele é a prova disso. Jacó, suplantador, enganador, porque nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Então ele vai fazer uma intervenção. E por que ele vai fazer uma intervenção? Porque Raquel está no seu último suspiro. E sem perspectivas para si, sem enxergar futuro para si, sem enxergar um caminho para si, ela transporta tudo isso para Benjamim. Eu tenho medo de pessoas que não enxergam futuro para si, caminho para si, alternativas para si, e em nome de todo esse dissabor que elas têm sobre si próprias, elas vão por aí tentando impor isso sobre outras pessoas também. Só que Jacó disse não. Não. A intervenção de Jacó é a intervenção de alguém que não vai deixar que a amargura de Raquel seja impressa no menino que nada tem a ver com isso. A intervenção de Jacó é a intervenção de alguém que não vai deixar que alguém que não tem perspectivas sobre si imprima a mesma coisa sobre alguém que nada tem a ver com isso. Eu quero dizer a você que estão havendo algumas intervenções da parte do Senhor esta noite aqui. Ele me trouxe para dizer, algumas pessoas, em função do que elas estão enxergando de tão pequeno, de tão miserável sobre si próprias, elas querem espalhar isso, imputar isso sobre outras pessoas. E tinha algumas coisas que estavam quase respingando em você. Gente que não tinha mais perspectiva sobre o seu próprio futuro e queria respingar isso em você. Gente que já não estava conseguindo mais olhar com bons olhos a vida
e estava querendo respingar isso em você. Mas o Senhor está abrindo um guarda-chuva, está colocando você debaixo, está te dizendo: a amargura de ninguém vai respingar em você, o dissabor de ninguém vai respingar em você. Eu não vou deixar que a derrota que algumas pessoas sentem sobre si mesmas seja imputada sobre você. O que eu tenho com você não vai ser contaminado, não vai ser prejudicado por nada que sair da boca de ninguém. A maldição está sendo convertida em bênção, e eu preciso de alguém para acreditar no que estou dizendo aqui. Jacó vai intervir, vai dizer: não, não. Agora atenção, o nome Benoni, filho da minha dor, chegou a ser pronunciado, sim ou não? Quantas vezes? Por quantas pessoas? Vamos de novo. Esse nome Benoni chegou a ser pronunciado? Quantas vezes? Por quantas pessoas? Uma. É que o meu dedo te confundiu, né? Vamos de novo. O nome Benoni chegou a ser pronunciado? Quantas vezes? Por quantas pessoas? E morreu ali. O que vocês precisam entender é que algumas coisas foram pronunciadas. Se eu disser que não, estaria mentindo para você. Algumas coisas chegaram a sair da boca de algumas pessoas. Algumas coisas chegaram a ser rabiscadas, desenhadas, projetadas, idealizadas, mas não vai sair dali. Não vai sair dali. Não vai ser isso não. Vai ser Benjamim, filho da minha mão direita. Repita comigo: filho da minha mão direita. Você agora disse não. Não vai ser isso daí. Vai ser outra coisa, e eu digo agora o que vai ser: Benjamim, filho da minha mão direita. Filho da minha destra. Filho da minha mão direita. O que Jacó vai propor é que seja invertida a coisa. Não é filho da dor, é filho da minha mão direita. E assim as coisas se estabeleceram. Assim as coisas se determinaram. Lá vai o menino chamado Benjamim, filho da mão direita do seu pai. Mas uma coisa vai acontecer na vida de Benjamim, não só dele, mas uma coisa vai acontecer no grupo de pessoas, nas famílias, nos clãs, na tribo que é oriunda, derivada dele. E esta coisa é extremamente intrigante, interessante. Benjamim é filho da mão, mas há algo na Bíblia sobre a tribo de Benjamim que você deve ter lido ou ouvido alguma vez. Eram hábeis, capazes de acertar a grandes distâncias alvos minúsculos, usando fundas. Uma tribo especialista na batalha, com uma característica marcante: todos eram canhotos. Mas ele era filho da mão, mas ele tornou-se canhoto. Filho da mão direita do pai. A mão direita não é dele, a mão direita é do pai. Ele, canhoto. O dia que você entender isso, vai sair um peso de cima dos teus ombros, e você vai começar a acertar mais e errar menos. Entendeu o quê? Que uma coisa é a mão do seu pai, outra coisa é a sua mão. Uma coisa é o que o seu pai faz, uma outra coisa é o que você vai fazer. Uma coisa é aquilo que seu pai é bom, uma outra é aquilo no que você será bom. Sabe por que algumas assinaturas
estão tortas, que algumas pessoas têm insistido em assinar com a mão errada. Destros assinando com a mão esquerda, canhotos assinando com a mão direita. Sabe por que você tem errado alguns alvos? Porque você tem girado a funda com a mão que não é boa, só para agradar seu pai. Porque você tem girado a funda com a mão que não é boa, só para agradar a sua família. Porque você tem girado a funda com a mão que não é boa, só para agradar a sociedade. E quanto mais você se esforçar para reproduzir uma história anterior à sua, menos alvos você vai acertar. Mas quando você for íntegro com aquilo que Deus repousou sobre você e depositar mais expectativas em agradar a Deus do que aos homens, você vai começar a acertar alvos impossíveis. Girando a funda com a mão errada, você não acerta um alvo nem a um palmo de distância. Mas girando a funda com a mão certa, a distância que todo mundo erra, você vai acertar. Eu queria que você segurasse a mão de alguém do seu lado agora, desse uma boa acordada nele e dissesse: a partir de hoje, você vai continuar honrando a sua família, mas vai se desprender do compromisso de ser alguém que Deus não quer que você seja. Gire a funda com a mão que Deus te deu habilidade. Vá ser quem Deus chamou você para ser. Vá atuar onde Deus elegeu você para atuar. Você não é um replicador de histórias. Você está escrevendo a sua própria história. Alguns alvos muito fáceis que você vinha errando, mesmo sendo alvos tão fáceis. Quando você tiver com a funda na mão certa, você vai dizer assim: pode botar mais para longe esse alvo, pode distanciar mais, pode colocar mais para longe, pode distanciar mais. O mundo espiritual não respeita pessoas que assinam com a mão errada. O mundo espiritual não respeita pessoas que vivem esforços para agradar aos homens. Assinaturas no mundo espiritual estão tortuosas, porque algumas pessoas que estão me ouvindo aqui estão tentando mexer com a sua própria identidade para agradar um, outro, atender expectativas daqui ou dali. Mas o Senhor me trouxe essa noite para dizer: vá girar a funda com a mão que eu te dei habilidade. Acredite no que eu plantei no seu coração. Acredite no que eu entreguei em confiança a você. Não me traia. Não traia aquilo que eu desenvolvi em você. Não traia a capacidade que eu despertei em você. Não traia o dom que eu entreguei a você. Não traia isso para agradar nada e nem ninguém. Seja íntegro com aquilo que Deus lhe confiou, e os alvos começarão a ser acertados em distâncias jamais vistas. Ou levante a sua mão mais alto que você puder, porque eu libero sobre a tua vida uma palavra do Senhor. Alvos começarão a ser acertados a uma distância jamais vista. Tirando a funda com a mão certa, Benjamim e seus guerreiros vão acertar distâncias inimagináveis com uma precisão inimaginável.
e vão ajudar Israel a vencer as mais árduas batalhas. Benjamim, o último dos filhos, a ponta da lança. Benjamim, o que chegou por último, em circunstâncias dramáticas. Benjamim, o nascido no meio da rua. Benjamim, o que não nasceu nem na casa de Deus, nem na casa do pão. Benjamim, aquele cuja história começou de um jeito tão difícil, vai ajudar Israel a vencer as suas mais árduas batalhas. Você nem fazia ideia do quanto alguém aparentemente tão improvável quanto você protagonizaria vitórias tão extraordinárias. E não é só sobre você. Na verdade, é muito pouco sobre você e muito mais sobre o teu povo. Eu quero concluir esta mensagem dizendo a você uma coisa: que Deus entregar a você não é sobre você, é sobre o seu povo. Pegue o que você tem de melhor e sirva ao seu povo. Pegue o que Deus generosamente confiou a você nessa nação e ponha a serviço do seu povo. Pegue o talento que você tem e sirva o seu povo. Deus não está procurando homens que giram suas fundas apenas para acertar os seus alvos particulares. Deus está procurando uma tribo que guerreie em nome do seu povo. Chega de gente tão egoísta. Chega dessa nação ser marcada por tanta gente que só caminha buscando seus interesses particulares. A igreja vai provar que neste país também é possível gente que não brigue só por si, mas gente que lute por Deus e pelo seu povo. Uma igreja muda a cara de uma nação. Uma igreja muda a cara de uma cidade. Uma igreja muda a forma como uma nação é conhecida. Quando a sociedade começar a enxergar gente que não está apenas buscando seus interesses particulares, eles vão começar a se perguntar: quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que abrem mão de um trabalho a mais para estar num culto num dia de semana? Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que carregam um crachá escrito voluntário na terra onde ninguém quer se voluntariar para nada, se não for em troca de dólares? Quem são estas pessoas? Quem são estas pessoas que acertam alvos em nome de um Deus? Quem são estas pessoas que chegam antes de outras para servi-las e saem depois delas sem receber nada? Quem são estas pessoas? Quem são? Quem são? Algumas já estão de pé. Quem são? Quem são? Quem são? Quem são? Quem são estas pessoas? Pessoas que não giram suas fundas apenas por si próprias. Pessoas que consagram tudo que têm e que são no altar. Pessoas que dizem para o seu Deus: minha mão esquerda é tua, a direita é tua, a funda é tua, a expertise é tua, o patrimônio é teu, o tempo é teu, o talento é teu. Eu não estou lutando apenas por mim e pela minha casa, eu estou lutando pelo meu povo. Vamos de novo. Eu não luto apenas por mim e pela minha casa, eu estou lutando pelo meu
Isso é uma loucura, isso não entra na cabeça das pessoas nessa sociedade, mas elas vão começar a se acostumar com uma nova e poderosa realidade dentro desta cidade. Gente que luta pelo seu povo, gente que defende seu povo, gente que faz guerra pelo seu povo, gente que luta as lutas do seu povo, gente que é despertado pelos interesses do seu povo, gente que se soma aos interesses do seu povo, gente que estende a mão e tem misericórdia pelo seu povo. Esse tipo de gente rara na terra vai ser achada com facilidade quando procurada no meio do povo de Deus. Talvez você está me ouvindo agora. No mês de outubro estamos, e muitos alvos errados, muita falta de mira e precisão acompanhou você até o mês de outubro desse ano. Muita coisa que você mirou, você errou. Que você quis, você não conseguiu. E você estava muito confuso tentando entender a razão disso. E eu vim simplesmente para lhe explicar uma razão simples. Você está girando a funda com a mão errada. Você está fazendo algumas coisas simplesmente para agradar algumas pessoas, reproduzindo algumas supostas receitas de sucesso, consultando alguns manuais escritos por pessoas que supostamente fizeram a vida dar certo. Você está consumindo materiais e reproduzindo histórias de outras pessoas, como se a vida fosse uma simplória receita de bolo de fubá. E o Senhor me trouxe para te dizer: enquanto você tenta fazer todas essas coisas, eu coloquei na tua mão um segredo que é teu e tu o desprezas, querendo se igualar a outros e fazer como outros fizeram. Enquanto eu te dei a qualidade de ser único, você quer se colocar numa escala de produção. Enquanto eu te entreguei coisas que não entreguei a outros, você está querendo procurar no sucesso dos outros o que você precisa fazer para obter o seu. Você está consumindo cartilhas, e as cartilhas estão te consumindo. Você está consumindo modelos, e os modelos estão te consumindo. Enquanto tudo que você precisa fazer é girar a funda. Tudo que você precisa fazer é ser íntegro com aquilo que eu coloquei no teu coração. Ainda que você chegue por último, ainda que as circunstâncias que você comece sejam dramáticas, ainda que as pessoas torçam o nariz e digam: não tem como dar certo começando como está começando. Não tem como dar certo com as coisas tão conturbadas como estão. Já falaram isso sobre muita gente. Já falaram isso sobre muitas histórias. O que você precisa é acreditar que o que Deus colocou em você é suficiente. É suficiente. É suficiente. Por favor, pegue na mão de alguém do seu lado agora. Porque se algumas coisas não forem invertidas, se elas não forem corrigidas, a gente vai continuar fazendo do jeito que acha que está certo, e errando o alvo, 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 errando o alvo. Então algumas coisas vão ter que ser invertidas, e esse não é um processo dos mais fáceis, ele é meio doloroso. É com um pouco de dor que Deus inverte algumas coisas, vira algumas chaves na nossa mente. Não é tão simples como a chave que a gente vira numa ignição, um botão que a gente aperta. Demanda um pouquinho mais. Demanda um pouquinho mais de dor, de choro, de sangue. Mas o apóstolo Paulo disse: parecia que o meu nascimento era abortivo. Sangue, dor, circunstâncias controversas, eu achando que ia morrer, as coisas parecendo tenebrosas, mas de repente um resplendor de luz me cercou, e era Deus me dizendo: você não vai morrer aí não. Aonde você pensou que era o fim, é só o
começo. Parto é assim, tem dor envolvida. Algumas dores que você está sentindo, ouça-me, algumas dores que você está sentindo são dores de parto. Deus me trouxe para dizer: você tem chorado sem entender porquê. Vamos lá, banda, sem entender porquê, mas eu vim te dizer: estas dores são dores de parto. Você está gemendo porque eu estou gerando dentro de você algo que vai mudar a história da tua casa, que vai mudar a história da tua vida. Então levante a cabeça, seca o suor, enxuga as lágrimas, porque não é dor por dor, é dor de parto. Como a mãe que supera a dor, porque sabe que é parto. Suporta a dor, porque imagina o rostinho do bebê. Desse mesmo modo eu te digo: suporte esta dor, porque ela não é gratuita, ela não vai desembocar em coisa qualquer. Suporte essa dor, porque ela não é masoquista, ela não é sádica. Suporte essa dor, porque é dor de parto, é dor de quem está gerando algo para a glória de Deus. Ou então abra sua boca por alguns segundos e aproveite para dar alguns gritos de glória, alguns brados de aleluia. No parto se grita, no parto se brada. Maraio. Você vai começar a acertar alvos distantes. Alguém crê? Diga amém. Vou tentar de novo. Você vai começar a acertar alguns alvos que estavam muito distantes. Por você, pela tua casa e pelo teu povo. Por você, pela tua casa e pelo teu povo. Por você, pela tua casa e pelo teu povo. Um espírito de unidade. Por você, pela tua casa e pelo teu povo. Senso congregacional. Por você, pela tua casa e pelo teu povo. Espírito de pertencimento. Por você, pela tua casa e pelo teu povo. Quem é do povo de Deus, levante a mão e diga glória. Quem luta pelo povo de Deus, levanta a mão e diga aleluia. Paulo disse: eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelo Senhor e pelo seu povo. Pelo Senhor e pelo seu povo. Quantos dizem amém? Não é tarde. É desse jeitinho que eu começo um convite especial esta noite. Começo dizendo que não é tarde. Esse sentimento de atraso segurou você na cadeira nas últimas reuniões que você participou. Mas hoje o Senhor está dizendo diretamente para alguém aqui: não é tarde. Você não tem ideia como eu posso fazer que seus próximos anos sejam seus melhores anos. Não é tarde. Alguém me ouve esta noite? Precisa fazer uma aliança com Deus. Talvez tenha atrasado, protelado isso, por pensar: passou, não é para mim. Eu acho que não é tarde.
Alguém entre nós aqui nunca fez uma aliança com Deus dentro de uma igreja evangélica. Quer hoje, pela primeira vez, entregar a sua vida para Jesus, entendendo que não é tarde, que Ele te ama e te chama. Me dá um sinal com a sua mão onde você estiver agora. Uma pessoa aqui, venha. Não é tarde não, rapaz, venha. Pode vir porque não é tarde não. Como é que você chama? Foi. Não fica aqui, Tiago, fica aqui que a gente quer orar por você, fazer festa por você, fica aqui, fica aqui. Onde está a próxima pessoa que está entendendo que não é tarde? Sai do seu lugar, vem no altar agora. Onde você estiver, me dê um sinal com a sua mão. Onde você estiver, não é tarde, venha. Você que está afastado de Jesus e da igreja, há muito ou há pouco tempo, aqui de Lagoinha, de uma outra igreja, desse país ou de outro país, mas hoje você quer se reconciliar com Jesus e com a igreja? Me dá um sinal com a mão, porque essa oportunidade também é para você. Se você quer voltar para Jesus hoje aqui nesta reunião, me dá um sinal com a tua mão, sai do teu lugar e pode vir aqui no altar. Essa igreja está esperando para festejar a Deus pela sua vida, onde você estiver. Onde você estiver. Aonde você estiver. Eu vou dar mais um minutinho. 1 minuto. 1 minuto para alguém que precisava só disso, desse 1 minuto a mais. Afinal, as coisas com você são assim, né? Sempre com emoção, né? Por último, né? Tudo bem. Vamos lá. Seu tempo é agora. Em nome de Jesus. Se você deseja vir para o Senhor, faça um sinal com a sua mão agora, onde você estiver. Fazer uma aliança com Deus. Se você deseja voltar para Jesus hoje, me dê um sinal com a sua mão onde você estiver. Nós como igreja queremos orar por você. Em nome de Jesus. Já estou devolvendo a palavra ao pastor. Ele vai orar por essas 2 preciosíssimas pessoas que estão aqui à frente. 2 ou 1? 1. Glória a Deus, né? Pastor, cadê o pastorzão? Opa, tem uma festa bonita que a igreja faz que eu não vou querer estragar, né?